Fala comigo, galera! Mais um episódio que estamos juntos e de uma forma muito especial, com duas mulheres fantásticas. Trago para vocês hoje Norma Chagas e Luciane Ferreira. Bom, beleza e simpatia já estão na câmera, só que hoje vai ser um papo que vai trazer muita história e tenho certeza que quem está assistindo vai querer conhecer um pouquinho do caminho que vocês trilharam e como vocês chegaram onde vocês chegaram hoje. Então, gratidão por terem aceito o convite e passo a palavra a vocês para poder falar com o pessoal de casa. Então, a gratidão é nossa pelo convite. Estamos muito felizes e agradecidas por poder falar para as pessoas um pouquinho da nossa trajetória de vida e profissional. Eu estou emocionada com o convite, né? A gente agradece demais ao conselho para ter a oportunidade de participar de um momento tão ímpar e poder tentar dizer alguma coisa, né, amiga? Para essa turma toda que vem aí, né? É isso. Olha, eu vou quebrar o protocolo e vou falar para vocês que se esse nosso bate-papo for tão bom quanto foram os bastidores ainda agora, vocês não vão se arrepender de ficar até o final. Bom, a gente tem muita coisa para conversar hoje, né? Vamos conhecer Norma Chagas e Luciane Ferreira dentro da sua atuação profissional, dentro do que vocês são como pessoas também, né? Mas para que a gente possa entender um pouco da construção de vocês, a gente costuma ir lá atrás para relembrar como é que foi esse início de vida, né? E aí, como é que foi Luciane Ferreira antes de Luciane Ferreira? Como é que foi a Lu? Porque, gente, durante o bate-papo vai virar Lula, não tem jeito. E Norminha vai sair também por algumas vezes. Então, eu sou o que você está vendo aqui, só que eu era menor. E tinha, assim, uma vontade de conhecer tudo, uma curiosidade fora do normal. Mas desde sempre, eu sempre fui muito apaixonada pelos exercícios, por tudo que envolvesse movimento. Eu não conseguia... E você tinha alguma referência ou foi algo... Eu sempre assisti, vou ter que ser obrigada a revelar aí uns segredos. Não tinha TV na minha casa. E a TV quem tinha era a nossa vizinha. Então, sabe quando junta aquela turma de crianças para ficar do lado? Era o evento, né? Da janela, assim, né? E a gente se juntava, eu acho que eu dei a sorte de estar num bairro, eu sou de Volta Redonda. Região Serrana, né? Não, Volta Redonda, sul do estado. Tá. Depois que eu me casei, que eu fui para Friburgo. Mas sou de Volta Redonda e lá os bairros estavam começando a se desenvolver. Eu dei a sorte de estar numa rua onde todo mundo gostava e podia brincar na rua. Então, Isso faz uma diferença absurda. Nem fala. Então a gente gostava muito de ver os programas de esporte. E a gente se reunia muito nos domingos, antes das famílias irem para a missa, para a igreja, para ver a corrida do Ayrton Senna. Programa de domingo de manhã, verdade. Nossa. A gente vibrava, a gente torcia horrores e tal. E às vezes a gente se escondia para não ir, nem para a missa, nem para o culto. Para poder assistir a corrida. Então, desde sempre, o interesse por exercício, por qualquer coisa que envolvesse movimento, sempre foi muito forte. Aí, óbvio, né? A corrida do Ayrton era o movimento esportivo que você tinha curiosidade. Então a gente pode entender que você era uma criança que buscava um movimento lúdico, né? Com brincadeiras de rua, né? Então, minha família com 4 irmãos, eu sou a mais velha. Meus responsabilidade pais, desde cedo. Desde sempre. Eu cozinho desde 9, 10 anos, sempre. Com prazer, porque era muito bom poder cuidar dos meus irmãos. Só que a gente, era o seguinte, a gente só podia brincar depois que as tarefas de casa estivessem prontas. Com a gente era assim. E quando a gente podia brincar, as meninas queriam brincar de casinha. Mas eu já tinha brincado, né? Porque eu já tinha cuidado. A tua brincadeira era um pouco mais séria. Aí os meninos, vamos jogar queimado? Vamos. Vamos brincar de boneco com as meninas? Entendi. Vamos subir no morro? Vamos. Vamos subir na vamos. Vamos brincar de polícia ladrão? Vamos. Casinha não dava. Não dava, tinha a menor graça. Porque já tinha cumprido essa tarefa. E aí, Norminha, como é que foi essa fase? Eu também sou dessas. Aí. Eu sou mineira e meu avô, ele era o zelador de um sítio, não sei a palavra, como é que se falava naquela época. E nós morávamos com ele, minha família. Era meu pai, minha mãe, meu pai sapateiro,
minha mãe e 6 filhos. Então, tinha espaço, né? Pelo sítio, né? Muito. Então, a nossa vida era correr muito, subir em árvores. E depois, quando viemos para o Rio, eu também não queria saber de brincar de boneca. Na minha casa já também não isso, tinha né? televisão e a gente podia brincar na rua. E eu adorava brincar muito de queimado, pique e de jogar vôlei. Eu fui logo aprendendo a jogar o vôlei e era a minha paixão. Isso com os amigos ou já tinha escola envolvida? Como é que era? Com os amigos, e quando fui para a escola, então ficou mais fácil. Ó, eu quero pegar o gancho de vocês duas, que se parecem, né, essa fase, e para a gente entender um pouco como é que foi a fase de vocês na escola, com a questão da educação física, eu queria que agora, a gente vai e volta no tempo o tempo todo, tá? Eu queria que vocês analisassem o tamanho da importância do estímulo motor para a criança, né? Porque as duas tiveram a vivência da brincadeira de rua, porque por mais que fosse lúdico, tinham diversos estímulos motores, né? Como é que vocês interpretam a importância desse momento da vida, tendo essa vivência motor, esse estímulo motor? Como é que vocês percebem isso? O vocabulário motor, quando a criança pode construir isso naturalmente, ele é mais rico, porque a criança fica mais segura. E o que eu entendi, sempre que a gente... Primeiro, eu nunca tinha brinquedo, porque, volto a falar, 4 filhos, meu pai é funcionário público de Volta Redonda, há muitos anos atrás, então o recurso era contadinho. Então era uma bicicleta para todo mundo, era uma bola para todo mundo, era assim, e todo mundo tinha que dividir tudo com todo mundo numa boa. Quando a gente ia brincar, tanto na rua quanto na escola, dividir uma coisa natural, compartilhar uma coisa natural, ceder era uma coisa natural. Tá? E eu acredito que essa oportunidade, a gente tinha a mãe para tomar conta da gente, para poder brincar, né? Eu acho que isso faz muita diferença, toda a diferença. Porque, primeiro, as regras elas aconteciam naquela hora. Então, o tempo todo alguém cedia, alguém apresentava uma proposta, alguém concordava, alguém discordava, mas a gente construía ali a brincadeira. E na escola não era diferente. Porque em Volta Redonda, o nosso sistema de ensino lá, eu me lembro disso, fez muita diferença para mim. Para a gente poder estar numa escola boa, você tinha que estar com a média acima de X. Não sei como é que pode ter sido para a norma. Então eu queria sempre estar no melhor lugar. Então para isso eu sempre Você tinha essa preocupação? Sempre tive. E sempre estudei, ninguém nunca me pediu os meus boletins. Eu já chegava com o meu boletim. Era algo de orgulho seu, né? Porque era o que você buscava, né? Sempre, era o seu objetivo. Sempre foi. E quando eu chegava na parte da educação física, que era a melhor parte da escola, eu sempre tive professores com a mesma referência. Então eles ensinavam o melhor. Se você se destacava, você era colocado na escolinha disso. Eu fui para a ginástica, eu fui para o hand, porque era indicação da escola. Aí, se eu conseguisse me manter naquela escola acima da média, eu tinha chance de ir para o ensino médio na escola acima da média do ensino médio. Como se fosse um draft, né? Tá. E isso se dava muito porque lá na rua, quem liderava era eu, quem organizava era eu. Tudo era eu. A liderança já estava instalada, né? E tudo que eu aprendi ali, e o que eu desenvolvi ali de segurança, quando jogava queimado, eu não jogava no chão, rolava. No esporte fazia total diferença. Quando eu fui para o handball, eu era uma ala deste tamanho e a bola nenhuma passava por mim. Para a percepção toda trabalhada já, né? É isso. E Norma, como é que era como é que você percebe essa importância, né, da atividade física? Então, era de criatividade, porque também nós não tínhamos brinquedos. E eu me lembro, assim, certa vez que eu vi umas meninas pulando corda e a gente não tinha corda. Isso aí. Então, nós tínhamos... providenciar uma corda. Providenciar. Aí falei com a minha mãe, ela arranjou um fio e ela nos ajudou a enrolar pano velho pra gente pular a corda. Pulou essa corda. Mas não ficou, não tinha muita firmeza, mas nós pulamos corda. E depois, quando eu já fui para a escola, fui para uma escola rural, uma escola do município, lá na Vila Nova. E lá a gente plantava, mexia com a terra, sabe? A gente plantava alface, enfim, as verduras principalmente, né? E frutas. Então, isso aí já me dava muito prazer, porque eu já estava acostumada. Você tinha essa vivência, é verdade. Vivência em Minas.
Então, é assim, eu tive essa parte muito feliz da minha infância. Que bacana. E aí, como é que se deu a parte agora para a gente começar só um pouquinho a entrar na trajetória de vocês profissional? Como é que era, acho que a Lu falou um pouco, dessa educação física na escola? Porque a gente acaba sendo influenciado por alguns profissionais que passam na nossa vida, né? Em alguns casos. E a Lu já falou que tiveram alguns profissionais que te referenciaram bem, né? Se lembrar dos nomes, daqui a pouco você fala, que é legal. E Norma, você teve essa vivência, você falou do vôlei, né? Você teve essa vivência da educação física? Na época era ginásio, é que eu era apaixonada pela minha professora de educação física. Tinha essa relação, né? De admiração, de carinho. De admiração. A postura dela, a fala dela, a maneira que ela nos valorizava como criança. E parece que o contato é diferente, né? Então nasceu essa admiração pela professora Glória. E eu falava para mim mesma, eu quero ser como ela. E você lembra mais ou menos em que idade isso? Tá, deixa pra lá. Não, nos anos 60, talvez 65, 66. E aí eu te pergunto, quando você queria ser a professora Glória, você acha que a educação física já estava falando ou era só questão de professora? Não, era só a visão de uma professora. De uma professora. E ali você já tinha uma visãozinha de querer ser professora. Tá, e Lu, como é que foi essa parte da educação física? Eu sempre quis estar no meio dos esportes, não importasse como. Eu sempre queria estar lá. Só que todas as vezes que eu tentava falar que eu queria fazer aquilo, eu só escutava assim dos meus pais, né? Normal, né? Você vai fazer o que com isso? O que vai te dar, né? Você vai fazer o quê? Ainda mais, eu sou de 68. Quando eu estou indo para o 5º ano, eu não fiz primeira série, não fiz segunda série, já fui direto. Então, quando eu cheguei no 5º ano, eu estava bem abaixo da turma. Só que no 5º ano, ainda mais no colégio lá, Fundação Educacional de Volta Redonda, a gente tinha estímulo tanto para o esporte, quanto para a música, quanto para o teatro. Eu estava em todas. Então eu tocava na banda, né, da FEVRE, do Colégio Getúlio Vargas, no bairro São João, em Volta Redonda. Tocava caixa, tarol e pandeiro. Isso aí a gente nem sabia, hein? Prato, errei. Caixa, tarol. Como é que a gente descobre alguns talentos, tá vendo? Sempre gostei. E a gente desfilava mesmo. Daí eu fui para ginástica, fiquei na ginástica bastante tempo. Professora Leia. O diretor desse colégio era o professor Mário Dutra, já falecido. Dali eu fui, era incentivo também da escola, cantando coral, do professor Franklin, que era da companhia de Volta Redonda, mas sempre tudo voltado para o esporte, porque todas as vezes que a gente ia desfilar, que se desfilava, né, no 7 de setembro, no aniversário do município, tinha apresentação. Aí era um problema, porque eu ia pro teatro, eu cantava, eu não sei o quê, eu tinha que escolher. Sim, Tinha que escolher. Aí o que a professora Leia fazia? Você vem pra cá. Como eu era apaixonada por aquele universo, todo o restante ficava de lado. Eu ia no que a professora Leia determinava. Vai sair aqui, vai fazer isso, vai fazer blá, blá, blá. Era isso. Ponto. Então, pra mim, eu não tenho como dizer pra você o que. A minha referência sempre foi essa. Eu queria estar ali, não importava como. Se tivesse esporte no teatro, eu estaria. E aí, como é que é importante, né? Vocês citam duas professoras de educação física, né? Como é que é importante nós termos boas referências? E não porque vocês se tornaram profissionais de educação física, mas porque contribui com a formação do indivíduo, né? Com a formação do caráter, né? Vocês trazem isso à fala de vocês. Aqueles momentos da aula de educação física que eram momentos muito felizes. Isso. A gente só via as pessoas rindo, brincando. Então era um momento de muita felicidade. E saía daquela posição sentada, né? Todo mundo sentado, e tinha um movimento, tinha... E outra, eu não sei se Norma tinha, mas a gente sempre teve muita tarefa para cumprir. Então, quando a gente podia ir para a rua ou podia estar na educação física, a gente podia ficar à vontade. Porque sempre... Eu sou muito grata a essa formação de família, da gente cumprir a obrigação e depois a diversão, né? Que a gente foi criada. A gente foi criada assim. Quando a gente podia estar na educação física ou brincando na rua, a gente era o que a gente era. E ponto. Então, para mim, meu lugar de felicidade era aquilo ali. Eu nunca tive dúvida. Eu tive que trabalhar de outras formas porque eu não conseguia acessar o que eu queria. Mas eu cheguei. Sim, sim. Eu acho que é muito rico a fala de vocês,
porque a gente começa a entender um pouco dessa paixão que vocês têm, desse amor que vocês têm, que a fala da Norma eu acho que sintetiza esse início de bate-papo. Era um momento de pessoas felizes. Felicidade. Isso traz da fala de vocês, né? E aí, tá. A gente está na escola, indo para o ginasial. Em que momento que vocês acham, se é que houve esse momento, né? Que houve uma gerada de chave, em que momento que aparece educação física, ou houve alguma outra profissão que vocês desejavam fazer? Como é que era essa construção aí das adolescentes? Para pensar no futuro. Esse colégio que eu fui até o 8º ano, que depois vim no ensino médio, né? E aí, ensino médio, eu fui para o Colégio Agrícola, em Pinheiral, que é do lado de Volta Redonda, não por escolha minha, mas fui. Do lado, a gente subia um morro assim, ó, para chegar no colégio. Subíamos cantando, ia para a escola. Só que do lado, de Volta Redonda, ela foi criada assim, o bairro dos engenheiros, o bairro dos operários, era assim. Esse bairro dos engenheiros era um dos bairros, ainda é, dos mais bonitos do município. As melhores casas, as mais bonitas ficavam, e era do lado do colégio. Então, às vezes, a gente era liberado mais cedo, ao invés de eu descer para ir para casa, eu ia para esse bairro e ficava olhando todas as casas, porque eu achava aquilo incrível. Eu não queria nem para mim, não, eu só achava incrível, lindo. Admirava aquela estrutura, né? O belo, o bonito, a construção. Aí começava a conversar com as pessoas que ali estavam. Isso aqui é um estilo de construção americano, esse aqui é suíço. Então, eu achava aquilo incrível. Aí eu comecei a perceber lá no 8º ano que talvez eu pudesse pensar em arquitetura. Mas tinha em Volta Redonda o curso técnico de educação física. Eu já tinha ido lá, eu tinha visto tudo, que eu ia fazer o curso técnico de educação física. Em Volta Redonda sempre teve. Naquela época tinha, né, Norma? De curso técnico de quanto era lugar, né? Sim, que agora técnico de contabilidade, técnico de enfermagem, técnico de educação física, técnico de edificações. E eu fui ver. Mas o de edificações, embora eu achasse, até hoje eu amo, adoro, mas eu fui no de educação física. Falou mais alto. Muito. Sempre. Não adiantou os passeios, falou mais alto. Não. Embora... por que eu menciono isso? Porque ainda é até hoje, até as minhas aulas, elas sempre são organizadas, elas têm que estar agradáveis, elas têm que ser existe uma estrutura, né? Sabe? Não dá para ser aquela aula perdida. Eu acho que tem muito disso ainda. E você, Norminha, teve alguma outra ideia aí? Sim, eu queria ser professora. Sabe quando eu era criancinha, pequenininha, eu dava aula, botava uma porção de objetos e eu ficava dando aula. Que bacana. Fingindo, legal, quero ver os alunos. Como que não ia ser? E eu gosto muito de pessoas. Eu falei, eu vou ser professora porque eu gosto desse contato com gente e de estar perto de muitas pessoas. E aí como eu gostava de história, geografia, eu falei, geografia eu choro. Aí a minha irmã falou, Norma, a educação física, Norma, tem tudo a ver, você vai estar sempre em contato com pessoas, vai trocar muitas ideias e você adora. Gratidão pela sua irmã. Mas aí minha mãe não queria. Eu sei lá se era preconceito, depois é que eu fui ver, né? Minha filha, professora de educação física. Não dá dinheiro. Pra fazer o que com isso? Exatamente. Mas eles nem sabiam, tadinho. Eles só Mas imaginavam. era algo falado na sociedade mesmo. Era segurança pra gente. Sim. Né? Era uma preocupação. Normal. Aí eu falei, é a educação física mesmo. Foi e aí que a fala da sua irmã virou a chave. Virou. E aí tua mãe? Depois viu que eu era não ia muito ter jeito, feliz. não ia ter jeito. E você não falou sobre isso. Como é que foi em casa? Essa decisão? Então... Cheguei no ponto? Então, eu sempre fui muito apaixonada pelo meu pai. Mas demais. Uma referência na minha vida até hoje. E eu preciso, inclusive, antes que eu esqueça, preciso dedicar esse momento para ele, se vocês me permitam. Meu pai, Santos Ferreira, nordestino, tá? E filho de uma família com 11 irmãos, tá? Meu pai, quando chegou em Barra Mansa, ele foi vender caixote para se alimentar. Então, a gente aprendeu muito a respeitar o trabalho, sempre, e o foco nas coisas, a partir da perseverança do meu pai. E meu pai foi radialista em Volta Redonda. Então, estar aqui hoje é um orgulho imenso, porque é voltar para aquelas... Uma memória afetiva, né? E para os ideais que ele defendia, de comunicar-se.
o tempo inteiro. Meu pai sempre acreditou nisso. Não poder estar aqui hoje... ratifica. E eu estou revisitando aquilo tudo que ele defendia e acreditava. Então, quando eu digo que eu estou emocionada, muito por conta disso também. Que bom que tem esse sentimento, porque o Centro de Memórias é para isso, né? Que é para a gente inspirar pessoas, revisitar por algumas vezes. Mas aí, como é que foi? Você tinha ele como referência? Tem ele como referência, óbvio. Mas como é que foi essa informação da educação física? Porque uma coisa é a Lua esportista, outra coisa é a Lua formando, né? Então, se formando como cidadã. Eu não sabia que eu queria, e o que eu queria encontrar na educação física era competição. Então o teu foco era quase que o alto rendimento. Eu não sabia. Presta atenção, eu não tinha noção disso. Por quê? Não era nem o alto rendimento, era a superação, porque eu gosto do desafio. A competição por ser competição. Tá? Não é para ser melhor, não. É se superar. Eu não tinha a menor noção disso. Ainda mais. Sabia nem que estava por vir, não minha. Não tinha a menor ideia. Mas meu pai, sempre um homem muito visionário, muito atento a tudo. Uma vez me questionava, você não tem noção do que é um voluntariado? Eu tenho. Tenho porque meu pai fundou a PAI em Volta Redonda. A associação de morador estava do lado dele, eu fazia exatas. Tá? Andava com ele de porta em porta, conversando com as pessoas, convencendo as pessoas a se unirem para o bem maior. Ou seja, essa parte de lidar com pessoas já estava muito enraizada em você, né? Asilo, meu pai fundava. E eu que ia atrás com ele, documento, tudo. Aí, então pai, eu vou me matricular. Eu cheguei assim, tá? Eu vou me matricular no curso, no colégio Volta Redonda, que era o nome do colégio, eu vou fazer o curso técnico de educação física. Resposta dele, vai fazer o quê com uma bola e com um apito na mão? Resposta padrão, né? Falei, pai, mas não tem só isso, ó. Vê lá as competições de handball, ganhou dinheiro? Pai, mas troféu, dinheiro, tem? Meu pai era desse. E é engraçado que é um homem que só fazia trabalho voluntário, né? Mas o que ele queria para você? Meu pai não me ensinou a ser uma senhora do lar. Meu pai me ensinou a ser mulher. Perfeito. Então, você vai ter a sua subsistência, jamais vai depender de alguém. Ele não tinha conhecimento da nossa profissão. Certo? Era um senso comum na época. Era um senso comum na época. O que eu vou fazer então, pai? Você vai para o colégio agrícola, você vai fazer colégio agrícola, porque o Brasil é o celeiro do mundo. E lá você vai ter trabalho e a garantia do seu futuro. Eu fui. Eu ia chorando todos os dias. Imagino. Só que, quando eu entrei nesse colégio, a primeira coisa que eu fiz, entrei em todos os esportes. É para ir, eu vou, mas eu vou fazer E era integral o curso. A gente tinha aula teórica de manhã, prática de tarde. No outro dia era teórica de manhã, prática de manhã, invertia. Era o dia inteiro. Quando a gente não estava em aula, estava em quadra. Então tinha... Não sabia ele que era uma formando profissional ali. Mas veja bem, já que era para fazer o curso de técnica agrícola, eu também era melhor do curso de técnica agrícola. Não estava nem em pauta mais se eu queria ou não fazer. Era para fazer, ia fazer direito. Ponto. Mas tinha a dupla de tênis de mesa, a gente era campeão do estado. Aí tinha time de handball, a gente era campeão feminino. E eu tava lá. A minha dupla, ninguém ganhava da gente. Tudo ali, por isso que eu tô tentando chegar aí. Aí que eu descobri o que era competição, o que era superação, o que era treinar, o que era ter foco. E ali só afirmou, mas eu vou terminar esse curso, mas eu vou fazer educação física. Ou seja, você já tinha a ideia de terminar esse técnico em agrícola e depois ir para educação física? Muito. Norma, como é que foi esse período? Uma coisa que me ficou na dúvida, essa motivação para a educação física, porque normalmente quando a gente faz educação física, normalmente, não é regra, a gente é motivado por alguma área. A sua área, por exemplo, era lidar com pessoas ou crianças, era isso? Sim, eu a princípio queria trabalhar com jovens, queria ter essa troca, né, com os jovens, mas depois é que eu fui mudando. Quando eu cheguei à faculdade, pouco tempo depois eu comecei a trabalhar como estagiária numa academia, aí já comecei com o público adulto, né? Então o teu primeiro contato de estágio foi numa academia com adultos? Com adultos, foi com adultos. E aí eu falei, eu acho que eu vou focar
Já mudou um pouquinho. Já mudei um pouquinho. Mas após a minha formatura, eu fui trabalhar em colégios. Então, o seu primeiro mercado de trabalho como profissional, colégio. Trabalhei em colégios, mas eu não estava assim totalmente feliz, porque eu não queria ficar brigando, porque eles eram muito elevados, não queria entrar em choque e queria trazê-los para a educação física, para eles participarem, e graças a Deus até eu consegui isso, mas eu ainda não estava satisfeita. Mas você ficou um tempo, lembra mais ou menos qual período você ficou? Eu fiquei quase 10 anos. Muito tempo. Aí depois é que eu fui pro centro esportivo. Aí a gente vai ser que esse aí não tem tempo. Esse aí eu quero desmembrar ele todinho para entender. Aí é que eu conheci de verdade o que era trabalhar com adulto. E se reconhecer, né? Eu quero saber. Lua, como é que foi o primeiro... Né, você já saiu direto para a faculdade? Nunca. O que houve? Eu não sei. Nesse período do colégio agrícola, eu estou no auge da minha adolescência e juventude, né? Eu estou aí fazendo 18 anos. Eu me apaixonei. Me apaixonei pelo colega no terceiro ano. Tem essas questões, não é só a profissão, né, Norma? Não, e a gente está falando aqui de uma geração que, quando se apaixonava, engravidava, né? É a estruturação de família, né? Engravidava e mãe solteira. Vinha esse rótulo, não era mãe, não, era mãe solteira. Então foi um caos, porque logo a pessoa que andava com meu pai, fazendo isso aqui, tudo quanto era coisa lá na nossa cidade, a gente fazia junto, a cidade inteira admirava o trabalho do meu pai, o que ele fazia pela comunidade toda, eu engravido. Então isso foi uma pá de cal nele, coitadinho. Ele parou de falar comigo. Caramba. Parou de falar comigo, e a minha família toda metodista evangélica. Chego na igreja, que eu cantava no coral, né, aquela coisa toda. Aí o pastor falou assim: eu preciso falar com você. Eu falei: pois não. Seu pai pediu para quando você estiver no culto, você não estar do mesmo lado. Caramba, ele foi falar com o pastor. Foi. Mas eu não julgo ele, nem tiro o sentimento dele, não. Porque era uma paixão muito grande um pelo outro. Sim. Né? Ele se sentiu como, coitado? Quase que traído. Né? Porque a gente era quase mesmo traído, assim. Né? Aí eu olhei pro pastor, eu entendi meu pai, mas não entendi o pastor. Eu falei: mas eu não estou na casa de Deus, como é que o senhor fala um negócio assim para mim? Pronto. Dali eu tinha que me formar, e faltavam 6 meses para me formar no colégio agrícola. Eu tive que parar para poder concluir essa gravidez, ter o neném, aquela coisa toda que está aí, graças a Deus, uma benção na minha vida, 30 e tantos anos. E não pude seguir para a faculdade. Voltei no ano seguinte, terminei o meu colégio, lá no ensino médio. Continuei com as minhas médias lá no alto, que eu não abria mão disso de forma nenhuma. Eu ia com o neném, com ele, e terminei meu curso. A história é construída com muitos obstáculos. Não, terminei, que era o objetivo de terminar. Meu pai já falava, já lidava com a gente, enfim, tudo tranquilo. E aí falei: bom, agora eu tenho que seguir pro ensino superior. Mas como eu engravidei, qual foi a posição da minha família? Você tem um teto, o restante é com você. Então eu já tinha que trabalhar para cuidar do meu filho, e a faculdade era por minha conta. Ponto. Falei: bom, então agora eu posso fazer o que eu quero, né? Porque agora eu me banco. Como se fosse fácil, né? Mas naquela idade e naquele tempo, você não tem noção disso tudo. Não tem noção. Aí eu me matriculei numa faculdade de Volta Redonda, no centro, e fui fazer biologia. Porque eu passei para rural, para fazer educação física na rural. Passei para educação física e passei para agronomia, que era a sequência do que eu estava fazendo no colégio agrícola. Mas se eu fosse para rural, eu tinha que levar o meu filho mais velho. E não tinha como, não tinha a menor possibilidade de eu fazer isso, porque eu tinha que trabalhar e estudar. Então eu fiquei em Volta Redonda, e enquanto eu estive lá, eu fiz biologia. Então, você fez biologia? Era a única coisa mais perto da... Era o possível, né? Não era uma questão de escolha. Era o mais próximo do que eu queria fazer, do que eu conseguia entender dentro daquilo que eu gostava de fazer, que estudava vida. Era a biologia. E eu fui fazer. Foi o que eu consegui fazer. Só depois, quando eu conheço o pai do meu filho mais novo, é que eu vou para Friburgo, e quando esse meu filho mais novo vai para o 5º ano, é que
a Estácio tinha educação física. Eu falei, é aqui, eu sabia que não era à toa que eu vinha para cá. E aí você consegue Aí realizar. eu vou para educação física. Que aí deixava meu filho, o mais velho ficava no ensino médio, o mais novo ficava no 5º ano e eu para Estácio. Cara, então teve um lapso temporal aí, mas alcançou. Agora eu quero que Norminha, vamos começar a entender o que é miésimo nessa vida. Primeiro eu quero saber como é que você chega lá. Esse é o primeiro passo. E depois, Lu, a gente vai falar da primeira atuação no mercado de trabalho. E aí, Norminha, a gente quer entender como é que começa essa história de miésimo, né? Como é que acontece. Mas você acabou não falando um pouco da sua faculdade. Como é que foi? Onde é que você fez? Como é que foi esse período? Eu sou da 2ª turma da Castelo Branco. Olha. Vi até que o nosso presidente foi da primeira, né? Sim, somos da Rogério 2ª. E aí tive o privilégio de ser da mesma turma do Hernani. Olha, Hernani então Couto, vocês são amigos de classe. a quem eu tenho muita gratidão. Imagina essa Porque o Hernani, ele era muito arisco. Ele era... Conta pra gente como é que o Hernani é na Eu faculdade. quero. Conta, Nossa. que a gente quer saber. Bom, é papo para muito café. A gente tem café. Vamos. Hernani, ele era... Eu só gostava de jogar. Só de jogos. O Hernani, com aquelas perninhas finas dele, ele era muito arisco, ele era muito bom em tudo. Impressionante. É mesmo? Nossa, no atletismo, uma vez eu estava morrendo, era dia de prova. E o Hernani, eu ia interromper no meio da corrida. Hernani já tinha terminado, a parte dele foi ali ao meu lado. Ele correu 2 vezes para me incentivar até o final. E eu tirei a nota que eu estava precisando. Que bacana. Nossa, um amigo, e eu assim, eu me espelho muito nele, porque ele era muito dinâmico. A gente via a paixão dele pela educação física, já naquela época. Trabalhando na ACM, cada curso maravilhoso. Isso não é de agora, não, é antigo nele. Então, Não foi à toa, né? Não foi à toa. Eu não podia pagar os cursos e ele falava, vai lá, você ajuda na recepção e tal, e faz o curso também. Então, ele foi muito companheiro, muito amigo, eu tenho muita gratidão por ele, que ele tem um coração muito grande. É maior enorme. que ele, né? Ele é um baluarte, ele é um exemplo para todos nós. Com Que bacana, certeza. que história, né? Com certeza. E aí, você acaba caindo no mercado com o colégio, né? Isso. 10 anos de colégio. E como é que surge essa Então, aí eu continuação? queria trabalhar, porque... Você disse que não estava contente, né? Até porque meu marido, na época, falava para eu largar também, para cuidar dos filhos. Largar a profissão? Olha. Sabia que você ganha, dá para nada, então para dar... Aí eu falei, não vou parar de trabalhar de jeito nenhum, eu vou fazer como todas as mulheres fazem. Elas têm a jornada dupla, cuida dos filhos e da casa. Já passou da quíntupla. Aí eu entrei para o município, primeiramente para a administração regional. E aí, o professor Osmir Pereira, que era diretor do Miésimo da Silva naquela época, professor de educação física, ele foi, Norma, vai trabalhar na sua área, vou te levar lá. Você estava como administrativa, né? Administrativa. E aí, foi aí que eu cheguei no Miésimo. Quando eu cheguei no Miésimo, naquela época, estava terminando um projeto e os professores eram contratados só para aquele período de 3 meses daquele projeto. E aí eu comecei a convidar as pessoas, ia lá para a pista, não tinha o ginásio na época, para fazer atividades comigo. Eu, olha, a partir da semana que vem estarei aqui, às segundas, quartas e sextas, para dar aula de ginástica para vocês. E assim eu comecei. Na primeira aula, acho que tinham só 8 pessoas, na segunda dobrou e foi aumentando. Que legal. E chegou. Aí eu peguei e já comecei a ficar preocupada, porque começaram a vir muitas senhoras. Porque os médicos... chegando onde eu quero. Estava chegando muito. Aí eu falei, aí eu conversei com o meu ex-marido, falei para ele, nossa, eu estou muito preocupada, porque a gente dá aula ao ar livre, e aí ele falou, olha, a primeira coisa, ele me deu essa orientação, de eu orientá-las
a tomar remédio, quem precisava de tomar logo pela manhã, não sair de casa sem tomar o remédio, e falou, olha, eu vou levar para você uma anamnese que eu tenho do hospital, você... O seu marido era? Era médico. E você adapta para a educação física. Olha. E assim eu fiz a minha anamnese, e aí eu comecei a a anotar tudo sobre elas, né? Aí, como foi crescendo muito o número de alunas, a demanda foi ficando muito grande, aí eu pedi uma das alunas, que era muito esperta, participativa, e eu, Lúcia, me ajuda a fazer as inscrições e esse questionário aqui, elas têm que responder. E eu ficava dando as boas-vindas e dando aula. E aí eu fui, quando acabava a aula, eu ia pegar ficha por ficha para conhecer ler, mesmo as suas alunas. Para ler, mas eu preferia, muitas vezes, eu pedia para elas chegarem mais cedo, para poder não fazer aula sem eu conversar, porque aí eu fui me interessando, porque era impressionante o número de remédios que elas tomavam. E aí, com essa troca, eu aprendi muito. Naquela época, eu tinha 32 anos. Hoje eu estou com 74. Então, eu aprendi, conversando com elas, e aí houve aquela troca. Isso já era no Miésimo, né? Já no Então Miésimo. você só tem 42 anos de Miésimo. É. E aí, eu peguei e 42? Ó. É 42. Aí Tá errado na matemática, gente? Me ajuda? É isso? 40. Se tiver errado, a gente corta. Aí eu sei que eu... 32, 74, 42. Aí eu fui e comecei a aprender muito com elas, porque elas foram pegando confiança em mim e falando da sua vida pessoal. Esse vínculo é fundamental. E aí foi que eu fui me apaixonando, porque elas... além dos problemas de dores, as dores, que aos 32 anos eu não sabia o que era, né? Aí era artrite, artrose, bursite, tendinite, calcanhar rachado, encravada, era muita coisa, pressão alta, e eu ficava, e fora os problemas. Norma, eu toda semana vou visitar meu filho na prisão. É de lei, toda semana eu ir lá, levar um bolinho para ele. Aí são aqueles problemas que não estão em exame, né, Norma? Exatamente. Norma, meu marido abusou de alguém. O marido que batia em alunas. Então eu ficava aquilo assim indignada. Você tem que dar parte. Não posso, eu não tenho para onde ir. E ainda faltava então, muita informação também, né, Norma? Naquela época, e aquilo me indignava, e a gente não tinha muito para quem correr, porque elas não tinha rede, né? Você não tinha rede de apoio. Zero. E aí fui, com essa demanda, eu comecei a pedir a direção para a gente poder aumentar o número de profissionais. Eu tinha um professor dando hidroginástica, professor Luizão, e era também uma aula lotada, ficou uma dupla perfeita. Saíam da ginástica, ia para hidro e vice-versa. E aí, na época, não tinha o ginásio, dificultava muito o nosso trabalho na área externa. Né? Porque era se tivesse muita chuva, não dava muita chuva. E quando veio o ginásio, em 97, aí sim nós pudemos implantar o trabalho voltado só para a terceira idade. E aí tinha a estrutura para esse público. Exatamente. Aí nós ganhamos uma sala 23. E aí deixa eu te perguntar, mesmo antes do ginásio, já era o seu desejo? Você já identificava que precisava? Sim, já era voltado. Porque mesmo ainda ao ar livre, embaixo da árvore, já estava levando informação para eles, através de palestras. Fizemos... Você fazia educação em saúde, né? Isso. Aí eram as palestras, tanto com psicólogo, assistente social, médicos, cardiologistas. Multiprofissionais que vinham contribuir. E aí eu quero te fazer uma pergunta. A gente está no iníciozinho de Miésimo. Você relatou pra gente que enquanto você estava na escola, você estava um pouco incomodada porque tinha essa relação difícil de troca com eles. Quando você vai para o Miésimo, pela sua fala, os problemas eram 30 vezes piores. Nossa. Mas aí você se sentia à vontade?
Você se encontrou ali com Foi ali que eu me encontrei, que eu falava, eu preciso de ajudar essas pessoas. Para muitas pessoas é um problema eterno. Depressão, muita gente com depressão. Aí quando a primeira oportunidade que nós tivemos, pedimos um professor de dança de salão. Porque a dança, ela ajuda, além do exercício, é uma terapia. E aí a turma ficou lotada, já foi um grande encontro, porque foram aparecendo os homens. Que nosso público era só mulher. Predominantemente feminino. E até hoje, né? Continua ainda tendo essa resistência, Ainda. Aí foram aparecendo. E foi bom a aula de dança de salão, que chegou uma aluna, eu me lembro que ela levou o esposo dela. Aí, meu marido, seja bem-vindo, fez a inscrição. Mesmo a dança de salão tinha que levar atestado médico. Todo cuidado com a saúde. Exatamente. E fazer inscrição. E aí ela me apresentou o marido, eis que pouco tempo depois o marido morre. Aí olha, você não pode sair daqui, você tem que continuar, força e tal. E ela continuou mesmo. Pouco tempo depois, ela me apresenta o namorado. Pouco tempo depois? Pouco tempo depois. Meu Deus do céu. Quem morreu foi ele. Aí, tá certíssimo. Passado um ano e pouco, não é que esse morre também? Meu Deus! Eita lasqueira. Morreu o segundo. Aí, não há muito tempo atrás, ela me apresentou outro. Aí eu falei assim, esse também depois que ele virou as costas, você é o próximo. Eu sei que ela viúva 3 vezes lá. E foi mesmo. E ele morreu mesmo? O terceiro? Sim, claro! Gente, impressionante. E ela continua lá? Ela está com probleminha de saúde atualmente. Tá. Mas o atual namorado está lá, firme e forte. Ele tá com a namorada. Tá, claro. Cuidado, então, aquilo ali é uma beleza. Teve um que entrou lá no dia da matrícula, ele chorou muito. Na turma dela eu não ficaria. Norma. Teve um que no dia da matrícula, chorando porque ele estava viúvo. Apresentou para ela? Não. Aí 4 meses depois fomos fazer um evento. Fomos passar uma manhã na praia, fizemos o maior lão em Barra de Guaratiba. Deu até a polícia. Porque essas crianças, eu não pedi autorização. E ocupou a praia toda, foi uma loucura a praia, lotada. Que legal. E aí, ali naquela parte alta de Guaratiba, a gente botou uma banda, música ao vivo. E até as pessoas que estavam na praia entraram no aulão. Aí depois teve a aula de hidro, foram para a água, primeiro ali na areia, depois na água. E eu sei que bateu a polícia lá, ela tem que pedir autorização. Mas aí a gente teve que encerrar por volta de 11 horas da manhã, mas a gente já estava lá desde as 7 horas, né? E aí esse aluno chorão, quando eu olho assim, que a gente vai guardar o material, aí tô vendo aquele carro balançando. Meu pai era ele, 4 meses depois. Aí eu falei, nossa, pra quem tava. Pra quem chorou tanto, hein? Pra você que tá solteiro, Miéssimo. Olha, muitos casais foram formados. Então aquilo ali. Mas calma, tirando a brincadeira, óbvio. É óbvio que. Mas isso é importante, porque é oportunizar o convívio social também, né? Não é só atividade física. Isso é uma reintegração, é saúde, né? E uma outra coisa que me deixava. Uma coisa que me deixava muito feliz, as alunas que são evangélicas, elas nunca tinham colocado maiô, mas o médico mandou fazer hidroginástica, que era importante para a saúde delas e era ali que elas iam melhorar suas dores. E aí eu sempre aconselhava, por isso que era importante aquela nossa salinha, para a gente orientar o aluno, direcioná-lo. Vai para alongamento
ir para hidro, não vai para ginástica agora não. Então a gente ia direcionando os alunos. Assim, o que me impressionou também lá, que foi ali era uma escola, né? As alunas que chegavam evangélicas, que nunca tinham colocado maiô, me pedindo para fazer aula de calça comprida. De hidro. Uhum. Aí eu falei, olha, eu não posso deixar fazer com calça comprida, por causa do cloro, não vai ser confortável. Até uma atrito mas também, exatamente, aí eu falei, eu vou chamar uma moça, uma senhora, Cici, que ela fica aqui vendendo lá do lado de fora o maiô para as pessoas, e eu pedi a ela para fazer um maiô de perninha, igual daqueles anos... bermuda, né? Isso, de bermudinha. E senhora, eu vou deixar a senhora fazer. Vai até o joelho. A senhora vai lá, aí ela está assim, assada, ela fica numa cadeirinha lá do lado de fora do centro esportivo. E encomenda ela, em uma semana ela faz, e a senhora começa a fazer. E assim a gente atendeu essa grande demanda de alunas que nunca tinham feito, nunca tinham colocado maiô, nunca tinha feito hidro e nunca tinha ido à praia. E aí o que assim me encantava, passado um tempo, ela já estava usando maiô normal. Venceram a timidez, estavam totalmente integradas com as colegas. Se aceitam. E eu falava, aqui todo mundo é igual, todo mundo é gordinha, tem celulite, outra é magrinha, vocês estão aqui por saúde, questão de saúde. Sabe o que eu acho legal sobre essa sua fala, Norminha? Porque quantas portas essas mulheres bateram e não tiveram alguém com esse olhar? Né? Porque a gente precisa quebrar as barreiras. Com certeza. Pela sua fala, até por uma questão de religiosidade, a barreira estava instalada, ela não ia fazer. Mas você teve a preocupação de trazer uma solução para ela. E ela pôde socializar, trabalhar a sua saúde, então isso é fantástico. E outras até que não podia comprar, e muitas vezes eu ficava com dó, e eu comprava, eu disse, vou comprar, mas deixa eu pagar no pagamento. Até há pouco tempo ainda dei maiô para a aluna, porque não tinha condições. Eu quero saber como é que essa história do Guéssimo continua. Só que eu vou só voltar um pouquinho na rua aqui. Mas eu parei, eu parei no ginásio, porque depois do ginásio a coisa mudou. Eu vou voltar aí. Lu, você consegue realizar seu sonho, vai para a faculdade, né? Já em Friburgo, é isso? Já em Friburgo. Eu acho, assim, a gente vai contando as histórias, né? Cara, muito bom isso tudo, muito bom. Quando eu estava ainda lá na cidade, lá com a minha família, e eu tinha tido o meu filhinho, eu não tinha muito ambiente para estar em casa ainda. O que eu fazia? Eu não tinha ambiente para ficar em casa, ao invés de eu ir para a rua, eu gostava de estar na casa das pessoas. Você gostava de lidar com pessoas também? Gostava. E eu dei a sorte de estar num bairro onde a minha rua tinham várias casas com quintal e senhores e senhoras, mas não é senhorzinho 60, não é 70. Era patriarca e matriarca daquela família que estava lá, às vezes acamado, às vezes na cadeira. A gente, estava todo mundo na lida. Eu entrava na casa de todo mundo e falava, benção avô, e entrava. Desse tamanho, já com o neném, já comigo. E o que eu mais gostava de fazer, porque eles me acolheram naquele período, era de escutar o que eles tinham para dizer. Era o período que você estava rompida com seu pai? Era muito bom. Com a Dona Maria, com a avó Maria, que já faleceu, eu aprendi a fazer, conversando com ela. Ela fazia flores de tecido. Lembra quando fazia naquela bolhadeira? Ela fazia. A gente ia conversando, eu ia ajudando ela a fazer pétala, folha, não sei o quê. Enfim. Depois, no outro dia, eu ajudava a avó Maria fazia paçoca no pilão. A gente nem ia gostar, hein, Norma? E assim foi. Esse período todo, esse ano que eu tive que me afastar, eu passei esse ano. Só que depois que eu fui fazer educação física e fui para o meu estágio no curso, eu entro para a educação física para fazer, para lidar com capoeira e com judô. Foi o que te motivou? Foi o que me levou. Porque os meus filhos, eu sempre incentivei a fazer todo tipo de esporte. Como você praticava, você também entendeu a importância, né? Só que já em Friburgo, eu tinha recurso nessa época. Então, como eu tinha recurso, mas era sempre um recurso muito consciente. Mãe, a gente quer fazer escalada. Perfeito.
Então nós vamos comprar material da escalada. Só que vocês têm no mínimo 6 meses para utilizar esse investimento. Vamos comprar junto? Para não ficar trocando também, entendi. Porque eles trocam. Entendi. Né? Então, todo mundo fazia a mesma coisa. Tá? Podiam escolher, mas um tinha que respeitar o lugar do outro, sempre, porque a diferença de idade era de 10 anos um para o outro. Então, aí eu estava no estágio, a professora pediu para poder ministrar a aula, para ela poder observar. E ali foi meu primeiro contato. Mas com quem? A aula era com quem? Maturidade. Só que eu não sabia... E aí eu vou te perguntar, você já tinha passado pela sua cabeça trabalhar com esse público? Era capoeira e judô e coletivas. E coletivo. Ali era para só estar junto com a professora. Só, tá? E eu tive meu primeiro contato. Quando eu tive contato com aquela turma, pensa numa cortina que abre assim. É mágico quando acontece. É mágico. É igual Norma, quando, né? É mágico. E é impressionante. Eu não sei como te explicar isso, tá? Eu não sei se a gente pode chamar de intuição. Sabe quando você escuta o que você tem que fazer? Eu acho que é o coração que bate, talvez, né? Porque, na verdade, você deve ter juntado o teu desejo com coletivos, com esportes coletivos, com a tua vivência, né? Que você acabou de contar da fase que você estava assim, e juntou todo mundo. Exato. Caramba, deve ter sido mágico para você. Pra mim, eu me emociono só de lembrar disso, porque foi a melhor aula que eu dei na minha vida. Eu imagino que sim. Primeiro, eu improvisei. Eu não sabia improvisar. Eu sempre estudei, me organizei, me preparei. E do nada eu tenho que colocar aquilo para funcionar. Só que eu não tinha noção de que eu sabia o que eu tinha que fazer, que eu não sabia. Eu não tinha noção. Foi aquilo ali. A professora também foi legal, né? Vem aqui e fez. Eu não tinha noção, gente. Caramba. Quando eu falei, é isso aqui. Virou a chave. Dali para frente, tudo que eu recebia, fosse o que fosse. Primeiro a gente cuida do filho, cuida da casa, aquelas coisas todas. Sobrou isso aqui. Qual curso que eu tenho para fazer? Disso. Vou fazer. Todo agora ligado a... Tudo voltado para isso, tudo. Até que em um determinado momento, um pouco antes, Friburgo passou por uma tragédia ambiental muito grande, em 2011, um pouco antes, eu tive contato com o método Pilates. Quando eu tive contato com o método Pilates, eu falei, isso vai ser tudo para eles. Só que era muito caro. Ainda mais no início. Era muito caro e não tinha perto da gente, só tinha longe. Eu me virei, eu fiz rifa, eu fiz almoço, fiz tudo que você possa imaginar. E a turma ajudou. Já formada, e pude fazer meu curso. E essa turma era de onde? Essa turma eu tinha no SESI, no início. Isso o que? Você já começou pós-formada, você já começou a ter... Eu terminei meu estágio contratada. Caramba! Ah, no mesmo lugar que essa professora te colocou para dar aula com ela? No mesmo lugar. Sim. Terminei e fui contratada. Ou seja, a professora viu a tua identificação, né? Eu que não sabia. Então, eu que não sabia. Caramba! Porém, do lado, que é hoje onde eu moro, que é um bairro em Friburgo chamado Olaria, tinha um projeto. Mas era um projeto organizado para a política. Acabou a política, acabou o projeto. É sazonal, né? Acabou. Aí o professor colega já sabia que eu lidava com a turma de maturidade lá e estava cheia. Aí ele falou, Lu, eu não tenho condição de ficar trabalhando para a turma e trabalhando gratuitamente. Você não quer assumir? E não tem o que fazer. Como é que vai falar não? Não tem como. Aí, que dia? E era dia e horário oposto ao que eu estava na empresa. Tudo facilitando. Falei, vou. Eu cheguei, eu peguei a turma com 100 e poucas pessoas. Mas ele era um rapaz, sabe disso, né? Que o pessoal da maturidade às vezes prefere mais o professor do que a professora. Quando eu cheguei... porque o público é majoritariamente feminino. Eu sou mais velha, ele era mais novo, muito bonito, tá? Então a turma lotada. Eu cheguei, a turma foi lá embaixo. Falei, caramba, eu tenho que provar para todo. Aliás, a vida inteira, né? Tem que provar para as pessoas que o que a gente vai fazer é bom, é legal e dá certo, né? É uma questão de competência, não é uma questão de físico, né? E é diferente do outro lado que eu estava, porque do outro lado as pessoas se filiam àquela empresa, pagam a mensalidade e vão buscar. É um serviço da empresa. É um serviço da empresa. Ali não. Ali eu fui fazer o meu voluntariado. Conclusão, a turma foi lá embaixo, 3 meses depois eu estava com o dobro de aluno, com 2 turmas. No centro social da igreja, atendendo aquela comunidade toda, terças e quintas. Aí, nessa época, um pouco depois, começaram a aparecer as gestoras de relacionamento e eu pedi orientação de como eu podia estar ali atuando profissionalmente.
Aí elas me orientaram direitinho, né, a gestora da região, o que eu tinha que fazer, me organizei e fiquei 12 anos. Caramba. 12 anos. E a turma só crescendo, só crescendo, só crescendo. E cada vez mais eu só via e só pensava em coisas para atender. Ou seja, foi logo depois da tragédia, que você 12 anos, 2011, né? E era um momento que a cidade precisava disso, né? Muito. Todo mundo perdeu muito naquela tragédia. O meu bairro, por exemplo, a cachoeira passou embaixo da gente. Caramba. Né? A nossa unidade foi completamente devastada. Meu material de aula foi tudo água abaixo naquela época. Mas as pessoas precisavam recomeçar, reiniciar. Né? E a gente tem que tirar força para ir todo dia lá e começar tudo de novo. Né? Até porque eles precisavam disso. Muito, muito, muito. E você, como morador, entendia essa demanda, né? Tudo. Tiveram aulas que eu fui ministrar e a gente bateu papo. Muito papo. Muito Norma papo. deve saber disso, né? O quanto precisa ouvir. Muito. Quanto você precisa ouvir. Foi isso que essa paciência que a gente tem com as pessoas, de ouvi-las, é que me ensinou. Eu aprendi com eles. Eu também. E eu sempre falo para as turmas, vocês é que me salvam. Vocês é que me resgatam. Já teve vezes de eu chegar na quadra, aonde for, mal, sofrendo com isso, com aquilo outro. Chego ali e falo, não tenho nada, não tem problema nenhum. Primeiro, às vezes, na grande maioria das vezes, a gente encontra coisas muito maiores do que o que a gente está passando. E as pessoas estão ali buscando um alento. Elas precisam de você, né? Elas precisam da gente. Então, olha, arrepia. Porque quando o profissional encontra a missão para o que veio, é o nosso pertencimento. Não sei se a Norma tem essa sensação. Eu sei que eu tenho que fazer aquilo. Você sabe o que é isso? Eu sei que eu tenho que fazer aquilo. E eu não me canso de fazer. Se me tirar daquilo, eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu acho que esse é um dos benefícios que o profissional de educação física tem, que é essa geração de vínculo, né? Sim. E foi a Norma que falou isso logo no início, né? O cuidar de pessoas é diferente, né? Não é máquina, né? Não é que a gente só apertar o botão ela vai funcionar. Mas a gente vai vendo essa transformação neles e a gente... Se transforma junto também, né? Então, olha, lá no projeto, por exemplo, no primeiro ano, nos 6 meses, né, que a turma foi voltando, eu falei, agora eu tô com a turma de volta, anamnese, avaliar. Aí eu ia lá no posto de saúde do município, batia lá, tem dia de folga que você possa, sei lá, me ajudar a medir glicemia, medir a pressão arterial dos alunos, que eu quero poder organizar uma avaliação melhor, para mostrar que projeto, aonde? Eu ia na sacristia falar com o padre, isso pode pedir lá pro pessoal do posto. Porque eu fazia aquilo voluntariamente, né? Então eu tinha que pedir ajuda para poder conseguir fazer o trabalho. À medida que a gente conseguia avaliar e eu podia mostrar, aí o centro social passou a ter uma nutricionista, porque eu precisava passou a ter uma psicóloga para poder dar apoio. Aí passou a ter um fisioterapeuta que encaminhava para profissional de educação física, tudo no centro social, ali. Só que quem começou a pedir isso no centro social fui eu. Se não for essa movimentação, não adianta, né? E aí, então a gente chega num momento onde vocês têm um público muito forte, né? Da terceira idade ou melhor idade, né? Eu não gosto desse rótulo. Com a nomenclatura que algumas pessoas utilizam, né? Não gosto. E aí, como é que vocês percebem hoje, né? A gente trazendo um pouco mais para a atualidade, como é que vocês percebem hoje a importância da atuação do profissional de educação física, especificamente nesse público? Eu vou dar um pulo aqui na frente da Norma da seguinte maneira. Quanto mais eu lido com as pessoas nessa faixa de idade, eu não gosto desse rótulo. Qual dos dois que você não gosta? Nem de melhor idade, nem de terceira idade. Pô, melhor idade pode ser agora. Depende de cada um. Também. Depende de cada um. As pessoas estão vivendo, ponto. O que eu percebi? Aí eu comecei a olhar lá atrás, quando eu ia para casa dos senhorzinhos lá que me acolheram. Você vai envelhecendo, as pessoas vão te dando um lugar de não serve mais para nada. Tá? E as pessoas vão ficando de lado. Caramba, elas estão vivendo. E o que elas têm de vida, de bagagem? Pô, você passa aperto, você vai aonde? Sim. Você vai lá. Se você está com qualquer demanda que você precisa de acolhimento, eles é que te acolhem. Como é que você bota essas pessoas de lado?
Então aquilo começou a me mostrar profissionalmente que a gente tem um mito na sociedade que envelhecer é um estigma para você ficar de lado. Não é. Não é, tá? E nós, mulheres, que vamos envelhecendo, entramos na menopausa, é o ó do borogodó, para não falar outra coisa aqui, para a gente não ser cancelada. Então a gente passa por essa fase. Quando a gente mencionou aqui que o nosso público é menos masculino, porque eles morrem. Os homens, hoje, tá quase que pau a pau. Mas morresse mais homens do que mulheres. Então as mulheres iam ficando viúvas. E também existe um tabu do homem cuidar da saúde, né? Independente da idade, até na verdade. Hoje. Independente da idade, até né? Hoje. Meu marido eu levo de arrasto para se cuidar. Né? Fica aqui um puxão de orelha para ele já. Porque é isso. Aí o que eu comecei a entender nas minhas aulas? Eu começava a mostrar determinadas coisas para se fazer. Mas o médico fala que eu não posso fazer isso. Não posso. Mas por que não pode? Você não vai ao banheiro? Como é que você não senta? Você não tem que sentar para almoçar? Como é que você não senta? Como é que você não agacha? Ah, mas meu filho falou que eu não tenho mais. Que idade? Que idade você quer ter para fazer alguma coisa? Aí eu comecei a botar a seguinte frase nas minhas aulas. No meio da aula, tô vendo o pessoal com preguiça, não quer fazer. Eu acho que tem velho na aula hoje, hein? Não! Falei, então tem velho ou não tem? Não, então bora, vamos... E vamos caminhar, e vamos fazer exercício, etc. O que eu comecei a conseguir deixar de mensagem para essas pessoas? Cara, é só um tempo de vida que a gente vai ter que passar. Agora, como você vai ter que passar? Essa construção depende de cada um, né? E aí, Norma, como é que você percebe essa atuação e a importância? Então, eu queria só... Queria não, você quer, você pode. O momento é seu. Um pouquinho lá atrás, que quando eu vi que eu não estava dando conta do número de alunas que estava crescendo a cada dia, aí eu fui à direção e pedi para contratar um profissional para me ajudar. E então veio o professor Márcio, em memória, nós, os alunos e eu, temos muita saudade, que ficou comigo mais de 10 anos. Caramba! E com essa dupla, eu dava ginástica, ele alongamento, depois ele ia para a piscina da hidroginástica e foi crescendo de uma tal forma o número de alunos que eu falei, eu tenho que abrir um leque. E aí comecei a convidar outros profissionais para, lógico, a direção autorizando, aí veio a dança de salão e vieram os professores de yoga, de pilates, balé GPT. Que legal. Zumba. Caramba! Não posso esquecer, muita modalidade. aí eu fui aos colegas, outras modalidades, de outros coordenadores, pedindo a eles se, por exemplo, eles poderiam abrir uma turma de vôlei. O professor de atletismo, aqueles alunos mais assim predispostos, porque eles tinham uns que queriam participar de corridas, se ele poderia acolher. E assim nós fomos abrindo... Como complexo esportivo você ofertou diversas possibilidades. Aí a natação, tinha a natação, o horário próprio para os idosos, né, para a maturidade. Eu lembrei o folclore, que foi um sucesso, dança folclore. Imagina, é muito legal. Dança do ventre. Muito Imagina legal. A terceira idade fazendo dança do ventre. A única coisa que elas não gostavam era de ficar com a barriguinha de fora. Mas aí tinha um véu. Bota um lencinho com medalhinha do lado para fazer. Elas tinha o bustier, né, com o véu cheio de bordados para poder tapar a barriguinha. Então nós ficamos com 11 modalidades esportivas para oferecê-los. Então, que fantástico. E aí, Norma, você percebe que, falando do nosso mercado, né, como profissionais de educação física, que é fundamental ter a intervenção do profissional para esse público? Total. E não pode parar de estudar nunca mais. Nunca mais. Eu falo assim, tudo tem um princípio, meio e fim. Nós só estamos no meio, isso aí não pode ter fim. Corrobora com o que você acabou de falar. Não pode. Aí como é que rotula? Não dá.
Não dá, cara. As pessoas estão vivendo. E elas querem continuar vivendo, tá? Eu tenho uma aluna que ela nem tem noção. Depois eu vou, quando sair, eu vou mostrar pra ela. Ela tá na aula, ela tá assim, ó, o tempo todo assim. Eu falo, oi, terra, chamando. Ela volta. Ela cuida de um filho. Esse filho sofreu um acidente há 14 anos, está acamado. Ela que cuida. Só que ele não se conforma com a fatalidade que ele sofreu, ele desconta nessa mãe que está na turma. Ela chega lá, ó, meu braço hoje não mexe tanto que eu lidei com ele. Ele gritou a noite toda, etc, etc. Esquece que isso foi ontem, hoje é um novo dia, vamos embora. E ela é assim, muito arteira. Então, se eu demorar 1 minuto, ela, como é que é? Não vai começar isso aí, não? Ela é dessas. Já vai começar? Quer dar minha aula? Pode vir pra cá. Mal sabe ela que tudo esse é argumento para ela deixar aquilo tudo ali. Sim. Porque ela, assim, se o que eu posso fazer por ela através da minha profissão é fazer com que ela se renove para encarar um novo dia. Até ela... É o mesmo desafio diário que ela tem. Todos os dias. Como é que eu vou chegar lá assim, ai gente, eu estou sofrendo, que eu estou passando por e não posso? Não que não tenha, mas que existe essa separação na intervenção, né? Eu procurava sempre, graças a Deus eu tenho muito bom humor. E aí eu procurava sempre levar alegria para eles. Falei, essas pessoas não podem sair de casa, chegam aqui já com tantos problemas, ficarem aqui tristes. Exatamente. Né? Aí eu já entrava na aula, bom dia, quem é viúva aí, levanta o braço. Gente, olha, isso. até a primeira vez que eu fiz essa pergunta, eu fiquei surpresa. É muita viúva. É muita viúva. Eu te falo. Por esse tabu de cuidado aí, né? E aí, com essa resposta ali, todo mundo, eu falei, tem que ser melhor ainda. Vamos fazer mais do que a gente pode. Aí a gente proporciona passeio. A primeira vez que eu as levei na praia de Copacabana, num evento à noite, quando chega lá, quatro alunas passando mal. Aí eu falei, meu Deus, o que houve? Ainda bem que nós tínhamos levado a enfermeira. Aí eu fui ficar com elas e perguntando por quê. Emoção de estar lá pela primeira vez na praia e em Copacabana. Aí, como é que o mínimo de acesso por vezes não acontece, né? Eu levo as minhas turmas sempre que tenho oportunidade para passear. E quando eu não vou levar a passear, eu vou com elas no cinema. Tem noção do que é ir no cinema? A gente para o cinema. Nossa, essa experiência não tive, não. Eu levo pro cinema. Já está nova semana que vem. Levo pro cinema, levo pro teatro e pelo menos uma vez por semana a gente vai comer uma pizza, bater papo e tal. Eu só não sabia que essa turma... Ei, não tinha noção, meu. Lá eu chamo, tem a turma do A, tem a turma do A lá. Não tinha noção. E detalhe, eu não sou dessas porque eu não me dou bem. Eu tomo uma, na segunda eu já tô assim. Cara, vamos comer uma pizza, não sei o que, e conversa daqui. E a gente, o que a gente faz? Nós temos sempre a gente vai privilegiar, vai prestigiar, aliás, as colegas que fazem parte do grupo ou que tem alguém que faz parte. Que é um grupo grande, vai 14, 15 pessoas, né? Então, para quem tem restaurante e tal, é legal. Então, a gente vai prestigiar um amigo. Aí eu vou fazer aquele quiz de pergunta pra gente poder brincar. Ah, mas assim não, peraí. Traz um negócio, traz outro negócio, traz outro negócio, traz outro negócio. Eu falei, ô gente, vocês pediram autorização para pai e mãe? Vocês sabem que fazendo isso? Mas a fala de vocês, o olhar de vocês para quem está assistindo a gente é muito perceptível, tanto benefício para eles e para elas, como para vocês também. Bom, chegamos num ponto muito bacana do nosso bate-papo, a gente está quase indo para o final, mas continuem aí. Eu queria que vocês falassem um pouco, né, essa trajetória que vocês construíram de trabalho, de busca e a atuação de vocês, que hoje vocês ocupam, né, vocês estão como conselheiros do CREAFIM. Como é que vocês encaram esse desafio, essa responsabilidade? Como é que isso permeia a vida de vocês? A valorização do profissional. Exato. Porque nesse tempo todo nesse pouco tempo de MS, às vezes a gente fica muito triste de assistir a desvalorização do profissional. E com o CREF a gente valoriza. E eu também peço sempre muito respeito por eles, a gente tem que respeitá-los,
porque é eles que levam os alunos essa alegria de viver, a melhoria da qualidade de vida, enfim, a saúde. É isso. E aí, como é que você encara esse desafio de estar como conselheira? Eu tive acesso ao ensino superior já mais tarde, né, por todas essas condições e tal. Então, eu quando entro no ensino superior, sabe quando você entra, estou chegando à faculdade e tal, a importância de estar ali estudando. Quando eu consigo fazer o meu registro, que eu nem vou falar quem me entregou meu registro profissional, para mim foi muito mais emocionante pegar a cédula profissional do que o canudo. Porque a minha identidade profissional está naquela cédula ali. Você passa a ter uma nova identidade na sociedade. Uma nova identidade. E depois de ter sido desacreditada, né? Porque você fazia o capítulo com a bola na mão. Sim. Dentre outras questões, né? A remuneração, tá? A pessoa compra, quem vai investir numa área de trabalho. Vou comprar os melhores equipamentos, os melhores... E na hora de procurar o profissional, não vai, nem sempre vai pelo mesmo olhar. Quando se fala de maturidade, então, é que eles não têm noção desse mercado. É o mercado de maior desenvolvimento no país hoje, é o da maturidade. E os profissionais não se atentaram para isso ainda. Precisa estudar, porque a gente está lidando com um mercado de saúde. Sim, perfeito. E quando a gente tem o convite de fazer parte do conselho, a primeira coisa que eu enxergo, trazer essa questão do trabalho na área da saúde que não é enxergado novamente, que sempre foi nosso. Nunca deixou de ser. A gente, eu não posso dizer a gente, porque a gente está nele, mas a maioria, por conta do mercado, deixou um pouco de lado. Mas a nossa função principal, além de educar, é a saúde. Nós somos profissionais de saúde, nós. Os demais colegas cuidam das doenças, mas se tem alguém que pode prevenir e recobrar essa saúde, somos nós. Todas as vezes que eu escuto, professora, o médico diminuiu a minha metformina, diminuiu o remédio da pressão, minha colesterolemia está controlada, eu durmo melhor, eu não estou na depressão. Hoje eu saio, eu vou pro forró, melhorei meu relacionamento com meus filhos, melhorei meu relacionamento. É isso que a gente faz, vai além do que a gente pensa em entregar. Todos os dias, quando eu penso em fazer algo por nós, enquanto conselheira, eu penso nesse entendimento. Porque todos os dias eu penso, o que eu posso entregar de melhor para aquelas pessoas? Mas para eu conseguir entregar algo de melhor, eu tenho que buscar o melhor de mim para entregar para aquelas pessoas. Aí a gente tem que mergulhar nos nossos estudos, nas nossas dedicações, no que a gente entende, né? Alguns convidados passam aqui, e aí eu costumo falar algumas coisas que eu posso falar para vocês. Com certeza quem está assistindo consegue ver o brilho no olhar de vocês. Né? Ele não tem nada a ver com estar como conselheira, mas tem a ver com o bate-papo que a gente teve hoje. Desde sempre vocês tentaram cuidar de pessoas, lutar por pessoas, ajudar pessoas. Então acho que é isso que vocês conseguem fazer e vão continuar fazendo por muitos anos aí. Ouviu, né, Dona? Muitos anos. Ô, Jorge, eu posso te dizer uma coisa? Antes de eu chegar aqui nesse lugar e estar com essas pessoas cuidando e tal, sabe quando você se sente um profissional meio fora da caixa? Eu estava nas coletivas, eu amo, tá? Tá nas coletivas. Eu fazia a mesma coisa nas coletivas. Só que é um saco, você tem que parar para falar com as pessoas no meio de uma aula. Tá dando uma localizada power, tá num jump power. Olha só, vocês têm que se alimentar, têm que se hidratar, Entende? Quebra um pouco. Quando a gente consegue entender que a gente tem uma missão, fica tudo maior que a gente. Aí você fala, eu sou uma ferramenta. É só uma ferramenta. Aí eu tenho que transportar isso. O propósito é um pouco maior. Né? Eu também tenho muito orgulho, né, nessa nossa trajetória lá no Miésimo, de vários profissionais de outras áreas pedirem para trabalhar com a maturidade. Eles foi admirando e tomando gosto, e hoje o grupo de profissionais lá é muito grande e muito competente. Isso. É a tal da referência que você se tornou. Olha, meninas, queria agradecer demais
a presença de vocês. Nossa, Foi um papo rico. É bom quando a gente conhece um pouco fora da ponta, né? Ou, vou usar dizer, um pouco fora da rede social, a gente começa a ir lá atrás para ver, né, como é que se construiu a vida de vocês. Então, eu só tenho a agradecer, tanto por terem aceito o convite, como pelo serviço que vocês prestam à sociedade. E eu quero passar a palavra a vocês para deixar um conselho para quem está assistindo, né, para deixar uma palavra para quem está assistindo e poder deixar a palavra final de vocês. Vai, Lu. Eu? Vai, Lu. Então, olha só, hoje todo mundo passou, né, o mundo inteiro passou pelo Covid, e eu acho muito importante poder colocar, que eu acabei pulando isso tudo, os exercícios sempre me salvaram, sempre. Eu tive 3 nódulos ruins que eu tive que tirar, e uma das fases do tratamento era exercício. Embora eu gostasse de treinar e sempre tivesse treinado, eu não tinha ainda essa consciência de que o exercício ajudaria naquele processo de cura, de remissão. Eu não tinha noção. Eu aprendi com o que eu fui passando. E reverti esse quadro. Depois da pandemia, eu tive a síndrome longa pós-Covid. Estou até hoje nesse tratamento. Então, os exercícios foram, de novo, 50% da reversibilidade desse quadro. Na menopausa, com a síndrome longa pós-Covid e exercendo o trabalho. Hoje eu pratico CrossFit todos os dias. Quem me segue sabe disso. Quem quiser seguir, segue lá no Friba. E por que eu posto o que eu faço? Eu não estou nem um pouco preocupada em aparecer. Mas eu só gostaria que, principalmente as mulheres que se sentem aquém ou não se sentem capazes, entendam que a gente é capaz desde que a gente queira. É possível, né? É possível, sabe? E eu reverti dentro do que eu mais amo fazer, com a orientação correta, e consegui recobrar a minha saúde. Então o exercício, ele não é... não, gente, é saúde, é vida. Metade do meu tratamento, eu reverti uma miocardite, sequela do Covid, com treinamento de força. Então, se existe uma coisa que eu posso deixar para as pessoas, é que elas se exercitem para a sua saúde. Esquece estética, esquece, o resto é consequência. Saúde mental, acima de qualquer coisa, que sem a cabeça boa você não anda, tá? E a saúde física. É isso que a gente precisa. Exercício é para isso. Bons profissionais, devidamente registrados, por favor, né? E treinar. Principalmente, acima de qualquer coisa, para serem felizes. É isso. Deixa eu sarrafar. Faço suas as minhas palavras. Eu, com a pandemia, eu tive peguei a tal de ansiedade. Nossa, é horrível. Eu achava até que era síndrome do pânico. A gente da noite pro dia parou de trabalhar, né? Então ficamos dentro de casa e foi muito difícil para mim. E pós-pandemia voltei a trabalhar, mas nós no município temos que encerrar a nossa carreira com 75 anos. E eu já estou chegando lá. Olhando para lá. Então, eu também estou fazendo a minha atividade física. Parabéns, Felipe! Parabéns. Faço pilates, faço ginástica, para eu cuidar da minha saúde, porque eu engordei muito, desde a menopausa. Desde a época da menopausa eu fui engordando, e o exercício é fundamental. Eu também fico... estou muito feliz porque eu estou me sentindo bem melhor agora, porque eu sempre cuidei das pessoas, mas o que eu estou mais lamentando é agora eu ter que encerrar a minha carreira. Como é que você vai ficar sem turma? Não, mas o trabalho é aquilo, ele continua, ele está... No momento eu estou até de licença-prêmio, porque eu nunca tirei, nesses anos todos, licença-prêmio, e eu sou obrigada a tirar. Então, quando eu retornar, é para eu me aposentar. Então, eu tenho que me reinventar. Não sei o que vai ser da minha vida quando eu realmente pendurar as chuteiras. Mas eu ainda tenho muito contato lá com os profissionais, com os alunos,
Eu aniversariei há pouco tempo e fizeram lá uma festa bonita para mim. Conhecida. Então a gente tem esse contato que nos fortalece muito. E é isso, dizer que a educação física é a minha vida, né? São muito, eu queria 50 anos demais de amor à profissão e às pessoas. Essa inspiração, porque ela não sabe, mas ela tem fã para tudo quanto é lugar. Eu sou uma que #fã. Esse trabalho é de muita inspiração pra gente. É uma mulher na nossa profissão. Há mais tempo que a gente defendendo idosa. Essa bandeira. Idosa nada, pai. Tem nada de idosa. E todos os posts que eu escuto nosso aqui, tem uma coisa convergente. Todo mundo é apaixonado pelo que faz. É isso. Não tem um que não seja. Bom, queria agradecer a vocês duas, Norma. Ai. Recebam meu abraço. Eu acho que não é o fim, é simplesmente uma troca de ciclo. E eu tenho certeza que quando você finalizar o ciclo no Máximo, você com certeza vai inaugurar algum outro. Eu tenho certeza disso. Meninas, obrigado por terem vindo. Gente. Obrigado pelo bem que vocês prestam à sociedade. E com vocês, semana que vem a gente se vê e até lá.